A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Weliano Pires e este é o seu programa EBD em Foco. Este programa é produzido pelo Departamento de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de São Carlos, Ibaté. Este campo é presidido pelo pastor Eli Martins de Souza e a nossa Escola Bíblica Dominical tem como superintendentes a irmã Elisama Barbosa, o pastor Plínio Oliveira e a irmã Jamila Magalhães. Neste quarto trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, pastor da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, em Rondônia. E nós temos aqui, irmãos, o nosso material de apoio, que sempre recomendamos como subsídios aos professores, que estará aparecendo aqui na sua tela. Nós temos a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, e agora também a Declaração de Fé para as Crianças, que é um resumo do nosso credo, das nossas doutrinas bíblicas. Temos também o livro de apoio, escrito pelo próprio comentarista, onde ele expande um pouco mais o tema da nossa revista. Temos também a revista Ensinador Cristão, publicada pela CPAD, que tem um subsídio especial para cada lição. E nós estamos estudando na data de hoje a lição de número 7, que tem como título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Para esta lição, nós temos a grata satisfação de contar com o apoio do pastor Janderson Santos, que é membro do nosso corpo docente da Assembleia de Deus aqui em São Carlos, professor da classe de juvenis, e é uma alegria, pastor, ter o senhor conosco para participar desse comentário. Amém, muito obrigado. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria estar participando aqui da EBD em Foco, juntamente com o pastor Weliano Pires, uma honra, e a minha expectativa é que os comentários da aula de hoje possam servir de edificação e subsídio para todos os nossos professores e alunos da Escola Dominical. Maravilha, pastor Janderson, seja bem-vindo, pastor Janderson, nosso amigo, também trabalha aqui junto ao nosso pastor presidente na administração da igreja. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, encorajar os alunos a assumirem a responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4:8. Terceiro objetivo, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Muito bem, o texto áureo da nossa lição está em Filipenses 4:8, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Verdade prática: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, vamos acompanhar, fica em Filipenses 4:8, 9 e 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Leitura bíblica em classe. Os textos se encontram em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, e em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Filipenses, capítulo 4, verso 8 nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, em diante nos diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Muito bem, esta foi a nossa leitura bíblica em classe.
Pastor Janderson, nós estamos diante de uma lição muito importante, já a terceira lição sobre a alma humana, onde nós vamos falar sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O senhor poderia fazer uma introdução ao tema estudado nesta lição? Perfeito. Meus irmãos, conforme já anunciado pelo pastor Eliano, então a lição de hoje, ela tem como propósito principal promover uma reflexão sobre os pensamentos como arena de batalha na vida cristã. Essa temática é extremamente relevante, pois vamos descobrir como os nossos pensamentos são determinantes no exercício da vida e da fé cristã. Então, tudo o que fazemos ou praticamos é resultado de um processo Sim. cognitivo por meio do nosso intelecto, e esse processo são os nossos pensamentos. Então, entender essa dinâmica é fundamental para que esse processo que acontece o tempo inteiro em nossa mente possa estar alinhado pela palavra de Deus, pastor. Maravilha, glória a Deus. No primeiro tópico, o comentarista traz uma visão introdutória ao tema da lição. E é costume dele, nessas lições sobre a alma, ele retroagir para o Gênesis. E o senhor, por favor, pastor Janderson, faça os seus comentários sobre esse primeiro tópico, uma visão introdutória sobre os pensamentos. Maravilha. Meus irmãos, então o primeiro tópico da nossa lição vai nos introduzir sobre os pensamentos com o objetivo de explicar aos nossos alunos que os pensamentos são uma faculdade dentro da nossa alma, presente desde a criação. Então, nós estamos estudando de forma progressiva toda a composição do ser humano, corpo, alma e espírito. Então, das lições 2 a 4, estudamos a respeito do corpo e suas abrangências, e a partir da lição 5 foi introduzido a respeito da alma do ser humano. Então, foi possível entender que a alma, assim como o espírito, representa a parte imaterial do ser humano, e que é nesta parte do ser humano que podemos encontrar sentimentos, intelecto e vontades. E é justamente sobre a parte intelectual do ser humano que vamos falar hoje. Quando falamos de intelecto, se referimos à capacidade de pensar, e é por isso que a temática da aula é sobre os pensamentos. Então, dito isso, o primeiro subtópico da nossa lição vai nos levar justamente às origens e fundamentos da nossa compreensão sobre os pensamentos. Nós vamos perceber que Adão e Eva, o primeiro casal, já possuíam racionalidade e inteligência no início da criação. Então, nós percebemos, pelo relato bíblico, que eles tinham comunicação, compreensão, capacidades de gestão, inclusive de decisão. É importante destacar isso, pastor, porque o relato de Gênesis faz um contraponto em relação a algumas teorias naturalistas que defendem, por exemplo, que a espécie humana, o Homo sapiens, surgiu depois de um longo processo evolutivo, que o cérebro humano se desenvolveu gradualmente. Mas a ideia aqui é que, biblicamente, entendemos que o intelecto humano, a inteligência, a capacidade de pensar racionalmente, sempre existiram desde o início da criação. Isso é tão verdade que Eva pensou o que não devia e foi enganada, e Adão pensou ou não pensou no que devia e pecou. Sim. Então nós já percebemos, está muito claro, que eles já tinham total capacidade de tomar decisões baseadas no seu intelecto. Isso nos leva, então, ao segundo subtópico, que vai tratar dos conceitos e origens do pensamento. E aqui nós podemos abordar, de uma forma mais conceitual, o que é os pensamentos e as suas abrangências. Qual que é a origem dos nossos pensamentos? Veja, os pensamentos, eles são gerados na combinação de vários fatores, informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens, tudo isso, essa combinação gera pensamentos em nossa vida. Então, claro, existem fatores biológicos, psicológicos, até ambientais, e claro, agora algo que faz toda a diferença, fatores espirituais, que influenciam e geram pensamentos na mente humana. Então, estamos falando de uma atividade imaterial que o ser humano possui, mas que é influenciada por uma série de situações físicas e espirituais. Mas por que isso é importante? Porque isso explica o motivo dos pensamentos serem uma arena de grande batalha na vida cristã. Tudo passa pelos nossos pensamentos, todas as nossas ações, né? Cada ação, atitude, decisão, antes de efetuar na prática, isso já foi processado em nossa mente, e por isso
é um campo onde o inimigo investe para nos afastar dos caminhos de Deus. Então, a ideia aqui é deixar muito claro aos nossos alunos que, independente de qual seja a origem ou a influência que nos gera os pensamentos, cabe a cada um de nós aceitá-los ou rejeitá-los, aprovar ou reprovar. Vai ter momentos, né, pastor Liano, Sim, que vai entrar algumas ideias na nossa sim, mente e cabe a nós aceitar ou reprová-la. sim, E veja, nós não estamos isentos de pensar em coisas sim, erradas. Não estamos isentos de julgar errado em nossos pensamentos. Mas cabe a nós levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre o sim. que é essa expressão que o apóstolo Paulo falou na segunda carta aos Coríntios. Então, para encerrar o primeiro tópico da nossa lição, o terceiro subtópico vai falar a respeito das características dos pensamentos. Meus irmãos, quando falamos de características dos pensamentos, estamos levando em conta a ampla capacidade imaginativa que a nossa mente tem. Veja, a mente humana, ela tem a capacidade de criar vários cenários de forma muito variada. A gente consegue pensar em coisas simples, coisas Sim, complexas, silenciosas, barulhentas, mas dentro da nossa capacidade de pensar, existem coisas que podem ser boas ou más. Então, do ponto de vista moral, os pensamentos eles podem ser bons ou ruins, puros, impuros, verdadeiros, falsos, tudo isso pode entrar dentro dos sim, nossos pensamentos. E de onde eles surgem? Como nós já dissemos, os pensamentos surgem tanto de influências externas quanto de processos internos da nossa mente. E aí tem algo que é extremamente importante, é que isso significa que as coisas que vemos, as coisas que ouvimos, até as coisas que comemos ou sentimos, desejamos, tudo isso vai influenciar a sim, nossa produção de pensamentos. Isso pode ser bom ou ruim. É importante lembrar que o inimigo sempre vai investir na nossa mente, nos pensamentos, como uma forma de nos afastar da vontade de Deus. Só que muitas vezes isso vai ser de forma sutil. sim, Nem sempre o inimigo vai nos fazer pensar em alguma coisa complexa, diferente sim, demais para nos distrair, né? sim, Tem um livro muito famoso e conhecido de C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E é um livro muito interessante, inclusive eu recomendo a uhum, leitura. Ali nós temos ali, claro, uma sátira, né, do diabo sim, contando que certa vez quase perdeu uma alma para Jesus quando o seu paciente estava começando a pensar seriamente em coisas eternas. Mas aí, em vez do inimigo usar argumentos para convencer aquele paciente, o inimigo fez ele pensar que já estava na hora de almoçar. E que sim, não era hora de pensar em coisas eternas quando se estava com fome. Então percebe que de forma sutil, sim, o inimigo fez que ele pensasse em uma coisa trivial. E isso foi suficiente para fazer a pessoa parar de pensar em coisas eternas. Então isso apenas confirma algo que todos nós sabemos. E aí no livro, C.S. Lewis vai dizer que muitas vezes a melhor arma que o inimigo usa é fazer o homem pensar em coisas mundanas no momento em que ele começa a refletir sobre o eterno. Então, é nesse sentido que tudo o que passa em nossa mente precisa ser muito bem sim, filtrado e gerenciado. A Bíblia vai nos dar muitas instruções para termos cuidado com as coisas que ocupam a nossa mente. Uma sim, referência que pode ser utilizada é o Salmo 101, versos 3 ao 5, e ali nós vemos um compromisso do salmista em não colocar diante dele coisas más. Outra referência importante é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, onde Paulo vai exortar os crentes a evitarem toda a aparência do mal, né? sim, Não só o que é mal, mas tem coisa que parece mal, é, é bom a gente evitar sim, também. Então, para concluir este tópico, vemos a importância de não alimentar a nossa mente com conteúdos que promovam pensamentos e desejos impuros e pecaminosos. E esse tipo de conteúdo não vem de forma explícita. sim, Pode ser algum filme, alguma música, alguma coisa que parece inofensivo, é. mas que por trás existe a intenção de dominar a nossa mente com desejos pecaminosos, pastor. Muito bem colocado, pastor Janderson, eu achei interessante essa colocação que o senhor falou sobre a sutileza do diabo. É, Uma das características do diabo é a sutileza. Recentemente nós tivemos uma lição inteira, um trimestre inteiro sobre as sutilezas verdade. do inimigo para atacar a igreja de Cristo. Então, as pessoas pensam que o inimigo ele vai vir se apresentar e dizer muito prazer, eu sou o diabo, com chifres enormes, com Você uma acha? cauda, mas ele vem exatamente assim com a sutileza Sim. do não tem nada a ver.
ou de trazer um pensamento comum para te distrair das coisas de Deus, para te Verdade. afastar do que realmente é importante. Então, a verdade principal desse primeiro tópico, o resumo, é: os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e à natureza moral. Perfeito. Dito isso, avançamos para o segundo tópico, que tem como título a gestão dos pensamentos. Como podemos gerir os nossos pensamentos, pastor Janderson? Maravilha. Meus queridos irmãos, o segundo tópico de nossa lição tem a proposta, então, de encorajar os nossos alunos a assumirem a responsabilidade sobre a gestão de seus pensamentos. Então, é muito importante, pastor Eliano, deixar muito claro aos nossos alunos que gerir bem os pensamentos não é apenas uma recomendação. Sim. Biblicamente, entendemos que gerir bem os pensamentos é praticamente um dever de todo servo Sim. de Deus. E assim, hoje em dia, é muito comum as pessoas valorizarem a ideia de fazer as coisas sem pensar. Sim. Claro, essa é uma ideia relativamente antiga, mas que na cultura atual, ela se veste com outras abordagens do tipo que a impulsividade é algo que faz com que as pessoas sejam autênticas, Sim. espontâneas, você ser impulsivo e fazer as coisas sem pensar. A raiz disso é a valorização da emoção acima da razão. Sim. Mas a Bíblia é muito clara ao ensinar que o cristão deve exercitar a prática de pensar corretamente. Baseado em Filipenses capítulo 4, versículo 8, temos praticamente uma ordem ali, um imperativo, para gerir de forma ativa aquilo que devemos pensar. O apóstolo Paulo, neste contexto, ensina a igreja de Filipos a encher a mente com coisas que inspirem adoração a Deus e serviço aos outros. E ali é muito legal que em um único versículo nós temos uma riqueza enorme de como Sim. utilizar os aspectos positivos da nossa mente de uma forma que agrade a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar ao menos 8 adjetivos ou qualidades de coisas que devem ocupar os nossos pensamentos. Vamos lá, então as coisas que devem ocupar o nosso pensamento devem ser verdadeiras. Num contexto onde a verdade tem sido relativizada, nós somos chamados a pensar em coisas que reflitam a verdade de Sim. Deus e da realidade que vivemos. Hoje em dia está difícil a gente saber o que é verdade, a Sim. gente vê alguma situação e a É. gente não tem certeza se é Sim. verdadeiro, né? E então a primeira indicação aqui em Filipenses é pensar em coisas verdadeiras. Devemos ocupar o nosso pensamento também de coisas respeitáveis. Tudo o que é respeitável, como diz o apóstolo Paulo, isso tem a ver com coisas nobres, coisas dignas de respeito, reverência. São coisas que nós precisamos colocar em nossa mente. Tudo o que é justo. Aqui temos a ideia de coisas éticas, equilibradas, Sim. sem egoísmo. Outro adjetivo é pensar em tudo o que é puro, ou seja, algo limpo, limpo moral, espiritualmente, sem malícia. As pessoas hoje em dia são muito maldosas, né? Você vai conversar com alguém, a pessoa está com maldade. Tudo que é puro, precisamos colocar na nossa mente coisas com pureza. Tem pessoas que pensam de forma muito maldosa e com segundas intenções. A Sim. gente acaba não tendo nem confiança de conversar com a pessoa. Uma outra característica é tudo que é amável. Ou seja, pensar em coisas que despertem amor, afeição, conciliação. Será que aquilo que os nossos alunos estão vendo, será que aquilo que o professor está vendo produz isso? Amor? Ou está despertando ódio? Ou uma certa resistência, percebe? Tudo que é de boa fama, ou seja, pensar em coisas que são bem vistas, coisas edificantes, que inspiram um bom testemunho. E os dois últimos adjetivos são pensar em coisas que têm virtude e louvor. Aqui a virtude se refere em pensar em coisas que promovam caráter cristão virtuoso, que desperte boas práticas, e pensar em coisas que tragam louvor se refere em pensar em coisas que trazem glória a Deus e elogio das pessoas. Maravilha. Então aqui eu fiz um breve resumo. Claro que o professor pode buscar nos originais, em dicionários teológicos, coisas mais profundas em relação às qualidades dos nossos pensamentos, mas aqui percebemos o como isso deve ser um exercício da nossa vida, né? E agora no subtópico 2, vai falar sobre acima da técnica, o comentarista nos faz lembrar da diferença entre gerir a mente de acordo com as técnicas humanas e gerir a mente de acordo com a recomendação bíblica. Existe uma grande diferença. Sim. Hoje em dia existem muitas técnicas de gestão de pensamentos usadas pela psicologia, por meio de terapias,
No livro de apoio há algumas referências a respeito disso de uma forma mais dinâmica. Mas é importante destacar aqui que as estratégias utilizadas pela psicologia e outras técnicas científicas são limitadas no que se refere à extensão da existência humana. A psicologia, a terapia, ajuda muitas pessoas em relação a traumas, acidentes, né, outras situações, a gente vê o papel ali, mas existe uma realidade imaterial, existe uma realidade espiritual que afeta a existência humana e que a técnica e a psicologia jamais poderão solucionar, pastor. Então, é importante deixar claro aos nossos alunos que existem situações na mente, batalhas espirituais que só podem ser superadas por meio de armas espirituais. E é sobre isso que vamos falar agora no último subtópico, que é recursos espirituais. Quais são, então, os recursos espirituais que devemos utilizar para gerir os nossos pensamentos? E aqui, em primeiro lugar, como está mencionado em nossa revista, também no livro de apoio, temos a leitura bíblica como um dos principais recursos de gestão dos pensamentos. Em Romanos capítulo 12, versículos 2, nos diz para não se conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os nossos pensamentos, eles são transformados pelo contato contínuo com a verdade de Deus. E isso acontece pela leitura e pela aplicação da palavra de Deus. O Salmo 1, versos 2 a 3, fala do prazer que devemos ter de meditar na lei de Deus de dia e de noite. Qual o resultado disso? O próprio Salmo fala: seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo o que fizermos prosperará. Ou seja, meditar na leitura das Escrituras traz estabilidade mental e emocional. E certamente é algo muito comum, né, pastor Eliano? As pessoas estão sempre recebendo muitas informações e tudo mais, e muitas pessoas negligenciam a importância da leitura bíblica. Isso é realmente algo muito complicado, porque a leitura das Escrituras, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, traz estabilidade, estabilidade mental e emocional. Então, esse é o primeiro recurso que nós indicamos aqui. O outro recurso essencial para gerir os pensamentos é a oração. A oração nos ajuda a aumentar o nosso relacionamento com Deus e também ajuda a silenciar o ruído mental que muitas vezes percebemos em nossa mente. Inclusive, há até estudos científicos que indicam a importância da oração. Sim. Aqui não vou nem apelar à parte científica. científica, o nosso público é cristão, a gente sabe o quanto espiritualmente faz toda a diferença, né? Faz. Uma vez perguntaram a um pastor o que era melhor, ler a Bíblia ou orar? E aí o pastor respondeu assim: para o pássaro, qual é melhor, a asa da esquerda ou a asa da direita? Então a gente percebe a importância de a gente saber conciliar esses exercícios espirituais. A oração, ela nos ajuda a silenciar o ruído mental que muitas vezes percebemos em nossa mente. O apóstolo Paulo, também em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos fala sobre não ficar ansioso com coisa alguma. E aí, tipo assim, a gente pensa: como que eu não vou ficar ansioso? A gente fica, não tem jeito. Mas aí ele dá a dica: não fica ansioso. Tá. Antes, porém, devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Então a gente percebe que diante de Deus a gente pode expor a nossa ansiedade, a nossa insegurança. Às vezes a gente vai falar para alguém, talvez não vai ter resolução. Mas o apóstolo Paulo nos recomenda, por meio da oração, nós fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Então, a oração é essencial para garantir que a nossa mente esteja devidamente equilibrada. E aí, concluindo, o quarto subtópico, Jerusalém e Betânia. Aqui nós temos uma recomendação extremamente relevante no que se refere ao cuidado da mente. Estamos falando aqui de recursos espirituais, mas existem também algumas práticas que nós podemos fazer e que vão fazer toda a diferença na hora da gente gerir a nossa mente. E tendo em vista isso, nada melhor do que observar o exemplo do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, no que se refere ao exercício de saber tirar momentos de descanso e recuperação em meio à turbulência da nossa rotina. Então, certamente o pastor Eliano vai concordar que hoje em dia as pessoas vivem sempre na correria, é natural.
E é natural, muitas vezes, nós nos encontrarmos muito atarefados. Sim, Nós temos trabalho, estudo, família, amigos, compromissos na igreja, sim, e tudo isso tende a nos cansar. Mas mesmo em meio a toda a agitação da nossa rotina, a recomendação bíblica é procurar descanso para o corpo e para a mente. Algumas referências que nossos queridos professores podem utilizar seria Mateus capítulo 14, 23, que vai falar da atitude de Jesus de sempre se retirar a um lugar para ficar sozinho e orar. A gente vê momentos na Bíblia em que, por exemplo, depois que ele fez a multiplicação dos pães e peixe, e aí a multidão alvoroçada, no sim, fim a gente percebe num relato bíblico que Jesus se retira se retira. para orar e ficar sozinho. Marcos capítulo 6, versículos 30 e 32, nos mostra Jesus pedindo aos discípulos para se alimentarem e descansarem, tendo em vista a correria que eles estavam vivendo por causa da multidão. Nesse mesmo relato, Marcos 6, a gente percebe que os discípulos, eles, por causa da multidão, eles não estavam conseguindo nem parar para comer. Então veja que até Jesus, que foi o homem mais ocupado que já viveu nessa terra, Sim, sabia o momento de descansar, de ficar sozinho, para que o seu corpo e a sua mente se recuperassem. Então, agora sim, concluindo, devemos cuidar dos nossos pensamentos usando ferramentas espirituais, como a leitura bíblica e a oração, e ter a responsabilidade também de entender que há momentos que um descanso adequado também vai nos ajudar na gestão equilibrada e adequada dos nossos pensamentos, pastor. muito bem, pastor Janderson, muito bem explicado a gestão dos nossos pensamentos. Nós vivemos realmente um tempo de muita agitação, muita correria, os tempos pós-modernos. As empresas exigem muito de nós, as Sim. universidades exigem muito do aluno, as escolas, de um modo geral, as redes sociais tomam muito do nosso tempo, e o senhor colocou muito bem a mordomia do tempo. O Sim. cristão precisa tomar muito cuidado com isso. Nós tivemos 4 lições, 3 lições sobre o corpo, e nelas nós vimos como cuidar do corpo, como descansar o corpo, uma boa alimentação, e essas regras valem também para a nossa alma, para o nosso pensamento. Se nós colocarmos diante de nós coisa má, aquilo irá contaminar os nossos pensamentos. Bem colocado, o salmista diz, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, porque aquilo vai contaminar o nosso interior. E eu achei muito interessante esse subtópico aí sobre Jerusalém e Betânia. A gente leu o subtópico, o título, Jerusalém e Betânia, o que isso tem a ver? Mas aí, conforme a explicação do comentarista, ele vai dizendo que Jesus tinha um templo em Jerusalém, que era aquele templo de agitação, de multidões atrás dele, de cura, de fariseus perseguindo, de pessoas querendo apanhá-lo em alguma contradição, mas ele fugia dali do meio da multidão para ir para Betânia, para a casa da família de Lázaro, Marta e Maria, onde ele tinha um aconchego maior, um tempo para descanso da mente. E isso vale para nós, principalmente obreiros, devemos gerir o nosso tempo para ficar a sós com Deus, para ficar a sós conosco mesmo. Sim. Esse é o momento de você ficar sozinho, ficar refletindo na palavra de Deus. Uma boa dica é você ficar em contato com a natureza. Sim. Não tem coisa melhor do que você ir a uma chácara e ficar lá olhando os passarinhos. Criação de Deus, né? Sim, Para nós. exatamente. É Isso verdade. nos aproxima de Deus, porque na agitação da cidade grande, a gente perde um pouco esse contato com a Sim. natureza. Eu sou oriundo da zona rural, É criado verdade. na roça, então a gente tomava banho de rio, subia em árvore, via Coisa os boa. pássaros, então isso é interessante. Sim. Muitas vezes eu ia ler a Bíblia na minha adolescência, eu pegava a Bíblia e entrava na mata, Olha um só. lugar que eu conhecia, subia numa pedra, numa rocha. Ali, se eu orasse, ninguém ia estar vendo, podia orar em voz alta, não tem problema. Então é uma coisa gostosa isso, e a gente está, infelizmente, a gente está perdendo isso. Dito isso, vamos avançar ao nosso terceiro tópico. Aqui o resumo do segundo tópico diz que o cristão deve assumir o controle da sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. E o terceiro tópico nos fala sobre a batalha na arena dos pensamentos, que é precisamente o tema da nossa lição, a arena de batalha dos pensamentos. Pastor Janderson, por favor, seus comentários sobre a batalha na arena dos pensamentos. Maravilhas. Meus irmãos, o último tópico, então, da nossa lição, tem como o foco principal conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual na nossa mente. E aí o apóstolo Paulo
vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então aqui nós temos a revelação de que estamos diante de uma realidade espiritual que não pode ser negligenciada. A mente humana é como uma arena de intensas batalhas. Sim. Aqui é uma linguagem figurada, né? Mas o tempo inteiro nós somos bombardeados por setas e ideias que tentam minar a nossa confiança em Deus e nos levar para longe de sua vontade. É por isso que nós precisamos proteger a nossa mente, porque todas as nossas decisões e atitudes passam pelos nossos pensamentos. Mas, como disse o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Então, aqui fica muito claro que para vencermos essa batalha espiritual, essa guerra que ocorre em nossa mente, em nossos pensamentos, precisamos de Deus. Sim. As armas são poderosas em Deus. Isso é muito importante deixar claro aos nossos alunos. Perceba que aqui não se trata da sua habilidade, não se trata da sua meditação, da sua técnica ou da Sim. psicologia, muito pelo contrário. O nosso desempenho não vai nos ajudar muito a vencer essa guerra. Tem muitas pessoas que ficam aflitas porque não conseguem vencer a guerra interna que elas enfrentam na mente. Essa batalha, meus irmãos, só será vencida com armas poderosas Sim. em Deus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Por meio do poder de Deus, podemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu disse no início da aula que a gente ia abordar o que quer dizer essa expressão. Então, o que significa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. O contexto dessa passagem nos mostra que o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério contra falsos mestres em Corinto. Sim. E ele vai explicar que as suas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais, ou seja, argumentos, ideologias, padrões de pensamento contrários ao evangelho. Então aqui ele está falando de uma guerra espiritual, então ali ele está usando termos Sim. militares, digamos assim, né? Então a expressão levar cativo vem justamente da linguagem militar. Significa vencer o inimigo e prendê-lo sob autoridade superior. Então, aplicando agora aos pensamentos, quer dizer que cada ideia, cada impulso, cada raciocínio que entre em nossos pensamentos devem se submeter ao senhorio de Cristo e não permitir que pensamentos autônomos ou rebeldes governem a nossa mente. Então, tudo isso só é possível por meio do uso de armas espirituais que são poderosas em Sim. Deus. Levar cativo o pensamento não é algo que você fala, eu vou levar cativo. Você só consegue mediante as armas poderosas em Deus. E para concluir, então, o último subtópico de nossa aula, somos levados a refletir sobre a necessidade de adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Diante de tudo que nós falamos nesta aula, quais cuidados práticos devemos adotar para proteger a nossa mente e pensamento? No livro de apoio, inclusive, na página 93, que vai tratar justamente sobre isso, também na nossa revista, o comentarista nos apresenta uma série de atitudes práticas que podemos adotar. Eu quero mencionar apenas algumas. Primeiro, construir muros de proteção mental. Ele usa a expressão proteção mental na página 93. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai falar sobre guardar o coração. Significa vigiar o que entra na mente, Sim. por meio de pessoas, de ambientes, mídias, influências espirituais. O modo como reagimos ao mundo e às pessoas molda as nossas emoções e atitudes. Então, precisamos vigiar o que entra na nossa mente. Tem momentos que a gente, na prática, precisa exercitar a ideia de que a gente não pode conversar com certas pessoas. Sim. Que a gente sabe que a atitude delas vai nos gerar pensamentos que são contrários à vontade de Sim. Deus. Então nós precisamos, nesse sentido que é vigiar, Sim. criar muros. Sim. A gente não pode estar em qualquer ambiente, Sim. a gente não pode conversar com qualquer pessoa. Então, nesse sentido de construir muros de proteção mental. Outra ideia muito interessante mencionada pelo nosso comentarista é evitar pessoas e situações que perturbam a mente. Porque tem gente também que se coloca em algumas situações que vai trazer perturbação. Existem coisas que a gente já sabe que vai nos deixar um pouco, né? Então, irritado ou pensando situações, precisamos saber discernir
evitar esse tipo de coisa. É, por exemplo, não se envolver com relacionamentos conflituosos, com tendas verbais. Tem gente que adora uma boa briga. É, É impressionante como ela gosta de querer argumentar, sim, mas tudo isso pode gerar crises emocionais, sim, pensamentos negativos. Então, aqui nós estamos falando de ações práticas, o que você pode tomar e passar aos nossos alunos a partir de hoje. Evitar discussões desnecessárias. Às vezes a gente precisa discutir alguma coisa, mas se não tem validade, não tem edificação, sim, não há motivo para a gente discutir. Buscar relacionamentos saudáveis, pacíficos. Uma outra ideia muito importante é evitar intoxicação mental. Hoje nós estamos com acesso a muitas informações, o tempo nas redes sociais, como bem mencionou o nosso pastor Eliano, tudo isso causa ansiedade, fadiga. Então, precisamos permitir que Deus transforme a nossa mente por meio da renovação espiritual, para que a gente possa realmente viver a vontade divina. Então, concluindo, percebemos então que cuidar dos pensamentos exige um exercício diário, sim. constante, mas que sem dúvidas produzirá uma vida muito mais equilibrada, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, pastor. Maravilha, muito bem colocados esses conselhos práticos e realmente bem lembrado pelo pastor Janderson que tem coisas que nós devemos nos afastar, É inclusive de verdade. pessoas. Sim. Existem pessoas que pensam que eu me afastar de alguém é falta de amor, mas às vezes é o contrário. Justamente por eu amá-la é que eu preciso me afastar para não brigar com ela. Tem gente que é tão tóxico, tão eh, provocador, que acaba nos prejudicando o relacionamento se a gente ficar perto. Sim. Isso aconteceu, por exemplo, com Abraão e Ló. Abraão e Ló moravam juntos e os trabalhadores deles começaram a brigar entre É, si. E Abraão, sábio, vendo aquilo, ele disse: Olha, nós somos irmãos, não é bom que a gente viva brigando. Então é o é seguinte: verdade. a terra está diante de nós. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a frente, eu vou para a retaguarda. Então vamos nos separar. E se Verdade. separaram sem brigar. Depois Ló entrou em apuros, Abraão foi lá socorrê-lo. Então existem relacionamentos que são tóxicos, existem ambientes que são tóxicos, existem informações que são Sim. tóxicas. Dependendo do que você assiste na TV ou acompanha na internet, isso pode intoxicar sua mente e transformar você numa pessoa má, numa pessoa iracunda e uma série de coisas. E Paulo diz Verdade. isso. E nós não devemos deixar que brote nenhuma raiz de amargura dentro de Verdade. nós. Muito bem, pastor Janderson, aqui o resumo desse tópico diz que a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A conclusão do nosso comentarista diz o seguinte: para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Romanos 12, 2. Pastor Janderson, foi uma alegria ter o senhor Muito conosco. obrigado. Suas considerações finais, por favor. Meus amados irmãos, eu quero mais uma vez agradecer por essa rica oportunidade, pelo privilégio de poder servir a Igreja do Senhor e que possamos aplicar todos esses conceitos e aprendizado para a nossa vida, tendo em vista a glória do nosso Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Eliano, foi um grande prazer. Prazer foi nosso, pastor Janderson. Quero agradecer pela sua participação. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que nos acompanharam até aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal da nossa igreja para que possam receber os novos vídeos, as notificações. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e no próximo domingo vá à Escola Bíblica Dominical aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.